Sala de entrevistas de hoje com vários convidados. Na semana passada a gente entrevistou o presidente do Criciúma, Antenor Angeloni, e hoje nós vamos saber sobre a preparação física dos jogadores e a preparação de goleiros. Meus convidados são o preparador físico Márcio Correia, o preparador de goleiros Ubiratã Melo e o goleiro Bruno. Mas nós vamos começar com o preparador físico. Márcio, muito obrigado por ter recebido o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui na TV Primavera. Muito obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês e com teus telespectadores. Agora me conta, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira. Quando que você começou a ser preparador físico? Aproximadamente há 20 anos, Letícia. Há 20 anos eu comecei minha carreira como atleta profissional de futebol. Aos 23 eu interrompi, por livre e espontânea vontade. E aí, como eu cursava educação física e achei que somaria bastante nessa área, eu resolvi mudar dentro do próprio futebol e começar a trabalhar com a educação física, enfim, a preparação física. E foi um meio que eu tive boa receptividade e até hoje, há 20 anos, venho atuando nessa área. Nesses 20 anos, quantos clubes você já passou? Olha, eu estava contando aqui antes do programa começar, mas em torno de 19, 20 clubes foram os meus clubes de futebol, Dentre os que você atuou aqui no Brasil, tu tem experiência também no futebol estrangeiro? São hoje 3 continentes, Só me falta a África agora. E foram 5 clubes fora do país. Foi uma experiência, para mim, acho que como uma experiência pessoal melhor, Porque além de trabalhar com futebol de um alto padrão profissional, também pude conhecer metodologia, pude conhecer a qualificação de atletas de outros países, enfim, os próprios costumes, porque sempre quando eu viajo para um país diferente e vou morar, eu não deixo a minha cabeça no Brasil, Eu procuro ir de corpo inteiro, mente, alma, tudo, e procurar aproveitar, me relacionar com as pessoas, abstrair os costumes, Enfim, tudo que o país me oferece. Então, eu tive o prazer de morar durante 4 anos na Arábia Saudita, onde eu trabalhei lá em 3 clubes diferentes. Tive o prazer também de ser campeão num desses clubes aí, a disputar várias competições internacionais, por esses clubes. Depois tive uma passagem pelo Cerro Porteño, que é nosso vizinho aqui no Paraguai, uma bela capital, que é Assunção. Também me acolheu muito bem, um povo amistoso, o povo paraguaio, foi ótima a experiência no Cerro Porteño. Como curiosidade, eu trago de lá que é o clube que mais Libertadores da América disputou, desde da primeira edição, é que mais disputou Libertadores. E depois eu tive uma passagem por Portugal também, pelo Belenenses, Morei na capital, no bairro de Belém, que é um dos bairros mais suntuosos e antigos de Lisboa, onde praticamente a nobreza se iniciou, muito próximo onde as caravelas partiram para o Brasil. Então eu pude estar perto dessa coisa mais cultural, que não é só o esporte. E procurei aproveitar ao máximo, trouxe de lá lembranças, outras que estão guardadas na minha mente, que nunca mais eu esqueço. Foram coisas muito boas, O esporte me proporcionou não só o meu ganho profissional, mas também essa experiência pessoal, que quando eu paro para pensar me dá vontade de repetir tudo outra vez. Tu disse que na África ainda não, mas há um objetivo, há um ideal? Não, já houve assim alguma conversa e tal, mas nada aconteceu, mas não é um objetivo especial. Mas eu acho legal tu cruzar os continentes, conhecer os costumes, as pessoas, Poder ter uma história para contar, Então isso é interessante. Então um dia, se ocorrer uma oportunidade de voltar fora do país, eu vou receber ela com o maior prazer. Márcio, a gente vê que no futebol o teto de vidro são os jogadores. Se o time ganha, todo mundo fica bem feliz. Se o time perde, todo mundo fica muito triste e acaba cobrando dos próprios jogadores, mas ninguém vê o trabalho que é feito em paralelo, no caso da preparação física. Como que a gente pode definir a preparação desses atletas? Hoje a preparação física, na verdade, eu digo que ela não existe. É um nome que a gente usa aí, a imprensa usa, as pessoas usam, é preparador físico. Mas nós não trabalhamos mais com o físico do atleta, Nós trabalhamos com o técnico,
com o psicológico, com o emocional, com o volitivo, com todos esses aspectos que compõem a condição de competir no jogador e de treinar também. Então eu digo que hoje um preparador físico ele deve estar mais capacitado, né, do que há anos atrás, quando iniciou isso aí em 1950 e poucos, quando surgiu o primeiro preparador físico. Esse sujeito vinha do quartel, ele era um militar que treinava, enfim, militares, né, para se condicionar para as batalhas, e transferiram ele para o futebol, e aí começou um treinamento mais sistematizado. Hoje não, essa nossa área cresceu, evoluiu, e nós temos um poder de ação muito maior do que tínhamos anteriormente. Então as pessoas falam, preparador físico, mas na verdade nós não lidamos só com físico, né? Então isso é muito importante, e nós procuramos assim sempre dimensionar as necessidades dos atletas, entendeu? Nós temos hoje um conhecimento que nos proporciona procurar dimensionar quais são as necessidades. Talvez uma necessidade mais afetiva, talvez uma necessidade mais técnica, talvez uma necessidade mais fisiológica, né? Então nós somos profissionais aptos para atuar em todos esses vértices do treinamento. E qual que é a diferença, se há alguma diferença, dessa preparação, né, que não existe, mas que há uma preparação do futebol nacional, do futebol brasileiro, analisando também os times que você trabalhou no exterior? Existe uma regra, um direcionamento, um posicionamento mais aprofundado do atleta. O atleta, a maioria deles tem uma meta um pouco mais diferenciada, né? Então tu lida com um profissionalismo no exterior de altíssimo nível, né? Então tu encontra pessoas onde tu não precisa muitas vezes repetir a tua ordem, né? Tu traça um plano de trabalho, tu pode virar as costas, ir embora, dormir, fazer o que tu bem entender. Isso vai acontecer porque o atleta se prepara. Eu tenho uma experiência bastante interessante. Em 2008, eu estava na Europa, e aí eu trabalhei com o Alexandre Pato. Na época ele estava no Milan. E aí, como eu estava trabalhando na Europa também, eu liguei e pedi, Alexandre, eu vou passar uma semana contigo no Milan, né? E ele era a chegada dele no Milan, né? Eu passei uma semana e passei a observar todo o sistema de trabalho, o CT, que é um dos melhores do mundo, né? Bem planejado, tecnológico. E aí eu vi aquele menino de 17 anos sentado lá numa máquina, né? Dentro da musculação, né? Dentro dessa sala de treinamento, executando o seu trabalho. Eu perguntei, cadê o preparador físico? E ele falou, o preparador físico não está aqui, ele está no laboratório. E eu perguntei para ele aqui, mas tu executa sozinho? Olha só, a minha pergunta como preparador físico, tu executa sozinho tudo isso aí sem ninguém te pedir? Sabe qual foi a resposta desse menino de 17 anos? Ele falou assim, professor, tá vendo ali? É o Kaká. Tá vendo ali? É o Ronaldo. Eles já foram os melhores do mundo. E eles me disseram que para ser o melhor do mundo eu preciso me determinar. E eu quero ser o melhor do mundo. Essa foi a resposta do menino de 17 anos. Então eu vejo que existe, não sei a palavra certa, mas talvez um comprometimento diferente, né? Enfim, do atleta internacional. E até os que atuam, os brasileiros que atuam no exterior, voltam com uma ideia diferente do seu próprio trabalho, do seu próprio corpo, da sua própria condição. Por que você acredita que esses atletas eles voltam com esse pensamento diferente? É devido à linha de pensamento que se usa no futebol internacional. É uma liberdade vigiada, né? E como muitas vezes essas equipes que têm o poderio de levar os nossos atletas aqui, são equipes de altíssimo nível. Eles trazem 1, 2, 3, 4, 5. E aí existe um funil. O melhor a competir, o melhor a treinar, o melhor a se dedicar é o que vai jogar e o que vai vencer. Muitos vão e voltam, muitos vão e ficam, né, por vários anos, fixam residências e nunca mais voltam. E não são atletas famosos às vezes, mas a gente que convive no meio do futebol sabe de histórias assim de atletas que passam a vida inteira jogando, por exemplo, numa segunda divisão na Alemanha, que paga bem, te dá uma estrutura perfeita de trabalho, uma estrutura perfeita para a tua família, estrutura familiar, e um conforto enorme no teu clube, na tua casa, enfim, na tua vida, né? Ele troca talvez uma insegurança do país que vivemos, uma criminalidade, eu sempre falo nessa questão, intensa aqui no Brasil, né? Principalmente nas capitais, troca por uma estabilidade com tranquilidade e uma boa vida e uma forma de atuar com mais segurança, né? Que a cobrança em clubes menores também é menor.
Eu posso te contar uma história, Letícia, interessante em Portugal. Eu cheguei no Belenense, em Portugal, que é um clube de meio de tabela, né? Era um clube na época de meio de tabela. E aí, na primeira reunião com o presidente, ele falou o seguinte: olha, nós precisamos de estar entre o 4º e 5º lugar no campeonato nacional. Está ótimo. Pela primeira vez, eu escutei um presidente de um time de meio de tabela e dizer que estava ótimo estar entre o máximo, entre o meio da tabela, entre 4º e 5º lugar. Né? Porque muitas vezes no Brasil ocorre o seguinte: nossos times, muitas vezes eu trabalhei em times que não eram tão qualificados, né? Mas começamos ganhando 1, 2, 3, e aí acontece aquela revolução. Todo mundo acha que aquele é o melhor time do mundo. E que aquele time tem que ganhar do Grêmio, do Internacional, tem que arrasar naquele campeonato, com investimento que é 1/10 da parte que os outros clubes fazem. E as cabeças acabam, às vezes, até rolando, porque o time não rendeu. E uma mudança de treinador, uma mudança de comissão técnica não leva a nada. Né? E, na verdade, eu acho que os clubes brasileiros, eles deviam explorar outros detalhes para subsidiar os seus clubes, o marketing, a publicidade, enfim, as escolas de futebol, e não essa história de achar que um pequeno que investe muito pouco, né, com uma estrutura ainda deficitária, possa ultrapassar os maiores clubes do mundo. E isso lá não acontece, lá me parece muito mais próxima da realidade. Márcio, agora vamos focar o Criciúma. O ano passado, o ano de 2012, o acesso do Tigre à Série A é o único clube catarinense que vai disputar a elite do futebol. Como foi a preparação? Qual foi a sensação do acesso? Como que você analisa o ano de 2012? Primeiramente, eu acho que foi um trabalho exitoso de toda a comissão técnica, de todos os jogadores e principalmente da direção, que sem ela nós não teríamos esse suporte todo para conseguir render em campo, para conseguir termos os jogadores que tivemos. O Criciúma, na minha ótica, não era também o melhor time da competição, mas era o time mais equilibrado, o time que talvez mais tenha obtido união inicial, né? E tenha claramente desenhado na mente de cada um objetivo. E nós corremos atrás disso com unhas e dentes. A cada momento nós revíamos as falhas, buscávamos onde poderíamos melhorar, né? E isso aconteceu no decorrer de todos os jogos e começamos a obter os resultados necessários. Foi exitosa, não foi uma surpresa, porque quando nós chegamos aqui, nós já imaginamos que teríamos condições sim de lutar por uma vaga. E aí quase aconteceu ainda o título, né? Eu acho que foi um trabalho exitoso de todas as partes aqui em Criciúma, inclusive do próprio torcedor, né? Que me surpreendia, sim, a cada jogo, sim, o volume de torcedores, a emoção dos torcedores. Me surpreendeu uma época negativamente, né? Porque nós tivemos aí 1 ou 2 derrotas e aí teve destruição no estádio, né? Acho que isso aí foi um pouco de selvageria. Mas tenho certeza que foi um fato isolado e que a maioria dos torcedores do Criciúma torce de coração e de uma forma bastante educada. Bom, para a gente finalizar, que depois eu vou receber também o Bruno e o Biratã, você exerce um papel também fora das 4 linhas, com palestras falando sobre preparação física. Como que funcionam essas palestras? Eu adquiri uma experiência aí desses meus 20 anos, procurei me especializar também dentro do mundo acadêmico, né? Buscando fontes de conhecimento, e hoje nada mais faço do que aceitar alguns convites de profissionais que organizam eventos ou profissionais que estão dentro de universidades, para poder falar um pouco dessa experiência, falar um pouco das referências que eu tenho dentro do esporte. É uma área que me atrai muito também, porque eu acho que o conhecimento é uma coisa que vale muito pouco se tu guarda no bolso, né? Eu acho que vale muito mais quando tu consegue compartilhar esse conhecimento com as pessoas. E eu tenho a ideia que o que eu falo não deve ser entendido somente por mim. Ele deve ser entendido pelo público em geral, pela imprensa e, obviamente, quando eu falo para um público mais específico, que são acadêmicos ou profissionais de educação física, aí sim entra um pouquinho mais o lado técnico. Mas eu sempre procuro falar num diálogo bastante simples para que as pessoas se interem do que nós fazemos no nosso dia a dia. Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui. Um ótimo 2013, né? Agora com muito sucesso também, com acesso e tudo mais, com títulos. Muito obrigada pela sua participação. Tomara que sim. Tá bom, um abraço. No próximo bloco...